Eu peço desculpas aí, pessoal, para voltar a este tema, mas é um tema muito importante, diz respeito ao futuro da comunicação no Brasil, ao futuro da internet, do nosso trabalho aqui nesse momento, 6h40 da manhã, nessa plataforma digital chamada YouTube, né? A gente falou bastante, a gente está tentando tratar esse tema com moderação, né? Para também não ficar em campanha, nada disso, porque é um tema muito complexo e tem muitas pessoas que defendem legitimamente, né? Mas vamos falar então do chamado PL 2630, o PL das fake news, né? Florestan, esse caso provocou uma revolta nos comunicadores progressistas, né? Ontem eles divulgaram vários vídeos, inclusive eu quero rodar alguns trechos aqui, batendo forte no Orlando Silva, dizendo que o Orlando Silva está trabalhando para favorecer a Rede Globo. Por quê? Porque essa lei visa também criar um fundo que suga recursos da internet, da publicidade digital e financia o chamado, entre aspas, jornalismo profissional. E aí, evidentemente, quer dizer, a maior cota desse fundo, não por fazer jornalismo profissional, mas por ter o maior poder de pressão, iria para a Rede Globo. Então, há uma revolta entre os comunicadores que podem, inclusive, fechar os seus canais, porque o Orlando Silva, na visão desses comunicadores, estaria trabalhando para tirar o dinheiro do pequeno comunicador e concentrar na Rede Globo. Eu vou te pedir para rodar alguns vídeos rapidinho e aí a gente vai falando. Vou começar com o João Antônio do Clique Política, em que ele fala aqui, depois eu passo para os próximos. Houve a reviravolta, veio a Vaza Jato, o Lula saiu da cadeia e Lula se tornou presidente da República. Aí eles voltaram, os velhos amigos voltaram. O Orlando Silva está colocando coisas nesse projeto que são absurdas para favorecer a Rede Globo de televisão, para favorecer a mídia profissional. Vocês viram o Orlando prestando entrevista para a Globo? Todo dia ele está no Jornal Nacional. Está deslumbrado, parece um ator de televisão. Tratamento VIP para o Orlando Silva. Sabe por quê? Porque está embutindo nesse projeto coisas lamentáveis. Por exemplo, as redes sociais vão ter que pagar a grande mídia por conteúdo divulgado. A grande mídia, ao jornalismo profissional que agora ele tanto bajula. No caso, o Brasil 247 não é, para eles, não é jornalismo profissional. O DCM não é, a revista Fórum não é. A mídia independente não é, o Clique Política não é, o Plantão Brasil não é, o canal do Rony Teles não é, o canal do Aqui Santarém não é, eu tô falando aqui de companheiros, o canal do José não é, o Carlito Neto não é. Então eles vão tirar dos pequenos para os grandes, e simplesmente pegar esse projeto que já tem aí, desde 2020, tá aí, e inserir um monte de sabotagens. Estão inclusive associando a culpa de tudo isso ao relator, que é esse tal de Orlando Silva. Dizem que estão vislumbrados com a manchete, com o foco que a Globo está dando, e talvez, quem sabe, até outras coisas envolvidas, porque a gente vai falar de muito dinheiro aqui, de milhões de reais, e essas pautas que estão sendo colocadas no projeto requerem que seja mudado o nome do projeto, porque não tem mais nada a ver com fake news. É praticamente um projeto de ressuscitar a Rede Globo e acabar com esse movimento de migração para o YouTube. E isso vem justamente no momento certo para salvar essas redes, porque você tem acompanhado aqui comigo a decadência desses meios tradicionais, o William Bonner, Jornal Nacional, Rede Globo, como ela foi um império. A gente tem acompanhado demissões em massa, a migração do YouTube, perda de espaço, e inclusive com nós como pioneiros para receber esse público que chega aqui. Quantas vezes batemos aí a audiência da rede da Band News, da Record News, do Alan dos Santos, recebemos esse povo aqui, ensinamos a rede tradicional a fazer YouTube, porque é um trechinho que a gente vai passar. Que o YouTube, por exemplo, remunere essas grandes empresas de televisão. Então é por isso que na grande mídia esse PL só vai receber elogio. Tá? Por quê? Porque ele vai criar um duto de dinheiro que vai retirar, digamos, esse dinheiro que está sendo passado para pequenos produtores e vai criar um duto de dinheiro para a grande mídia. O segundo ponto
é essa imunidade parlamentar estendida para as redes, ou seja, os deputados federais e senadores, eles poderão publicar qualquer conteúdo e as redes não poderão, em hipótese alguma, derrubar esses conteúdos. Isso é para agradar quem? Carla Zambelli, por exemplo, que postava vídeo anti-vacina. A gente tem que lembrar que hoje, se você coloca um vídeo, por exemplo, contra a vacina no YouTube, questionando ali a lisura do processo eleitoral no Brasil, essas questões, o YouTube derruba o vídeo pelas diretrizes do próprio YouTube. E o que eles estão colocando nessa lei é que, sendo de parlamentar, não pode derrubar em hipótese alguma. Esse ponto, Florestan, é o seguinte, então, vamos só para a gente fechar esse debate aqui, depois eu tenho um monte de comentários aqui. Olha só, parlamentar pode mentir à vontade, pode falar o que quiser, tem imunidade, mídia independente perde recursos para a Rede Globo, então, assim, quer dizer, qual é a lógica, né? Então, por favor. Eu acho que essa da imunidade parlamentar dentro da rede, né? Os caras chegam lá e começam a esparramar fake news, que é o que eles fazem, inclusive vão fazer nessa CPMI. Eles vão lá fazer fake news e jogar nas redes deles, né? E pode, porque o deputado pode, o senador pode fazer isso. Vamos mentir, vamos transformar a política que eles já transformaram numa grande mentira, numa criação de narrativas. Que democracia que nós vamos ter? Outra coisa que está acontecendo na Câmara dos Deputados é o seguinte: essa semana votaram de urgência do projeto de lei das fake news e estão empurrando esse projeto com tudo. É um projeto do Orlando Silva, do PCdoB. Eu vou falar, se eu tiver que falar que eu confio no Orlando Silva, eu vou estar mentindo. O projeto das fake news tem uma parte muito boa. Ele pega o bolsonarismo de jeito, mas de jeito mesmo. Portanto, é que os bolsonaristas estão em completo desespero. Mas, olha, como todo bom traidor tem que enganar todo mundo, senão não ser um traidor. Vou falar aqui um traidor aqui, ó. Vamos lá, lê essa frase aqui. PT é passado e esquerda precisa de humildade, diz Orlando Silva. Isso aqui foi, deixa eu ver se eu ampliar, 11 de agosto de 2020. Dá pra ver aqui, PT é passado, diz Orlando Silva. Esse cara adora a Rede Globo. Ele pegou um projeto que ferra os bolsonaristas e que tem partes muito boas e enfiou um monte de coisa que só é boa pra Rede Globo e pra grande mídia. Ele enfiou coisas como, por exemplo, as redes sociais vão ser obrigadas a pagar para a grande mídia em negociações entre eles. Não é que vai ter um valor, não, entre eles, por conteúdo jornalístico que é produzido pela grande mídia. Ou seja, se você está no Twitter, no Facebook, no Instagram, ou aqui no YouTube, você compartilha uma notícia, só que essa notícia foi um furo da Globo. O Twitter, Instagram, Facebook, etc. vão ter que pagar para a Globo. Eles falam, Thiago, e o que tem? Que é o seguinte, essa negociação, quanto vão pagar, como, vai ser feita a portas fechadas entre eles e Rede Globo, viu? De onde é que o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter, etc. vão tirar dinheiro para pagar essas companhias de imprensa? A imprensa profissional, segundo o próprio Orlando Silva, fala, a imprensa profissional, assim, o 247 não é profissional, o DCM não é, o ICL Notícias não é, a Globo e a CNN, né, que são profissionais para esse pessoal aí. De onde é que vão tirar o dinheiro? Da monetização dos outros. Ou seja, diminui a monetização de todo mundo para poder fazer um contrato ali a portas fechadas e pagar, sabe-se lá quanto para a Rede Globo. Isso ser enfiado num projeto de lei que tem a ver com fake news, num projeto de lei de fake news, é uma vergonha, mas olha, é um problemão.